Bom dia, graça e paz. Estamos no mês de dezembro, último mês do ano, e comumente as pessoas usam este mês, esse tempo, para refletir sobre o ano, sobre o que passou e também para planejar um próximo ano. Planos estes que dificilmente irão cumprir, mas já se tornou um costume fazer isso. Hoje, diferentemente de muitos, eu quero trazer um retrospecto da minha vida, na verdade um resumo. Há muito tempo até agora. Aproximadamente eu tinha 10 anos de idade, foi quando eu comecei, entre aspas, a minha vida, uma vida de orgias, uma vida que desagrada a Deus, e esse tempo, muito tempo que eu passei dessa forma, eu fiz tanta coisa que para o mundo é uma história, motivo de riso. Na verdade, eu passei a minha vida quase toda servindo de palhaço. São bebedeiras, indo a festas, tudo que o inimigo gosta. E nem 18 anos direito eu tinha ainda quando casei. Na verdade, me juntei com a mulher, né? Casei no papel. Aos 14 anos veio o primeiro filho. Aos 18, quase 19 veio o segundo. E a minha vida era uma vida vivida, cada momento. E eu vivi para mim. Passei, mesmo após casado, passei muito tempo ainda levando a mesma vida, mesma forma, mesmo ritmo, agradando ao meu pai, né, o diabo, que esta é a verdade, infelizmente. E no dia 27/7/2018, eu tive um encontro com Deus. Eu vivia a maior parte da minha vida em bares. Trabalhava, não podia ver um bar aberto, eu entrava, bebia de segunda a segunda. E nesse dia, 27/7/2018, eu tive um encontro com Deus. Deus teve misericórdia e me alcançou a tempo. Tem muitos testemunhos que hoje eu sei foram livramentos. Eu passei à beira da morte muitas vezes, em muitas situações. Locais onde muitas pessoas já morreram, abismos muito altos, doenças. E Deus me sustentou. Na época do mundo eu dizia que era sorte, escapei por um triz. Cheguei ao ponto de dormir em cima de uma moto e acordar raspando o braço na lataria de um ônibus, acordando naquele instante. O fino foi tão grande que queimou a pele do braço. E hoje, aqui estou. Na época que Jesus me aceitou, eu tinha algo comigo.
Eu sempre tive curiosidade e eu tive um propósito. Eu vou buscar a Deus. Eu vou conhecer este Deus. E busquei. E um versículo que me tocou muito no início, passei muito tempo orando, lendo, estudando, e coloquei ele em minha vida em algumas partes, em casa, alguns transportes. Eu colocava adesivo, que é o que está em João, capítulo 8, versículo 36, que diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade é Cristo. E na verdade eu passei 6 meses neste versículo apenas. Eu orava, pedia revelação, estudava, pesquisava algumas coisas falando a respeito. E eu parei, porque na minha cabeça limitada, eu já sabia tudo que poderia saber daquele versículo. E fui buscar outras coisas. E passou 1 ano, passou 2, passou 3, e aconteceu alguns problemas. Caí nessa trajetória. Caí uma vez, caí 2 vezes. A primeira vez eu caí muito, mas Deus teve misericórdia de mim e eu continuei. E esse versículo tocando em minha mente, como se Deus dissesse: tu ainda não conheces esse versículo, tu ainda não conheces o propósito que eu toquei-te para tu pesquisar a respeito desse versículo. E agora há pouco tempo, quem me conhece, houve um novo erro, de uma forma escandalosa, pois eu ocupava muitos cargos, eu tinha uma responsabilidade maior em meus ombros, e nem isto foi suficiente para que a queda ocorresse. Algumas pessoas me perguntam o porquê, como, o porquê ocorreu isso, e eu sempre respondo da mesma forma: nem eu sei, porque o que eu fiz, como eu fiz conscientemente. Algumas pessoas me ofereceram ajuda, os pastores, meus amigos. Tem pessoas que nem me conheciam e me chamavam e relatavam o que estava acontecendo. E mesmo assim, eu não me ative, eu não entendia o erro. Eu sabia do erro, mas não entendia, tinha umas escamas nos olhos, né? Tipo isso, não sei, não posso explicar. Eu não estou justificando o meu erro. Eu já confessei, todos conhecem. As pessoas que precisavam ouvir, já ouviram, já sabem. Já pedi perdão a Deus e tenho certeza que Ele me perdoou. Sei que preciso fazer mais coisas ainda, mas esse tempo que eu estou a meditar, quando caiu a ficha, eu me recuei um pouco, eu me excluí um pouco da sociedade, dos meus afazeres, daquilo que Deus me designou a fazer. Eu estou um pouco distante para meditar a respeito da minha vida, para meditar toda a minha vida, o que Deus tem feito, o que Deus fez, para saber o propósito de Deus em minha vida. E hoje eu amanheci dessa forma, amanheci um pouco pensativo. Na verdade, esses tempos que eu estou aqui, a única coisa que eu faço é pensar, é reconhecer aquilo que eu fiz,
Na verdade, eu não sou digno, assim como o filho pródigo, de ser chamado filho de Deus. Mas, assim como o pai dessa parábola, ele recebeu aquele filho de braços abertos, restituindo tudo que o inimigo tinha retirado dele. Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção que Deus, ele também me aceitou. Porque ele não abandona o filho dele. Diferente, difícil, muitas pessoas acreditarem, mas hoje eu verdadeiramente reconheço o meu arrependimento. Eu confesso, irmãos, a todos que me conhecem, a vocês que irão assistir e não me conhecem, que nesses 10 a 12 anos, 11, 12, mais de 10 anos de fé, eu não sabia o que era arrependimento. Eu não sabia o significado real da palavra amor. Hoje, examinando a minha vida, examinando a história da minha família, examinando a minha história, e quem eu era, e o que eu fiz, hoje eu tenho certeza que Deus existe. Hoje eu tenho certeza que Deus enviou o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. Deus é amor. Uma coisa nós não podemos esquecer, Deus também é justiça. Então tudo que eu fiz, é necessário haver o pagamento, a restituição. E o preço que eu estou pagando, para mim, o preço é muito alto. Porque Deus sabe, e algumas pessoas sabem, o quanto eu amo, o quanto eu amava o meu ministério. Na verdade, os meus ministérios. Algumas pessoas tinham me alertado: Alexandre, tu está pegando cargo demais, tu está enchendo muito a tua carroça. E eu sempre dizia: se for para servir a Deus, eu estou aqui. Não é fardo para mim, na verdade é um prazer para mim. E quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Porque o fato de ter acontecido o que aconteceu, eu não atribuo aos meus ministérios, eu não atribuo a ninguém. O único culpado, o único e exclusivo culpado sou eu mesmo. Porque não foi obrigado, não foi à força, eu fiz conscientemente, eu reconheço meu erro. É por isso que eu aceito a punição de Deus. E diferentemente de algumas pessoas que não acreditam, que não aceitam, eu reconheço e aceito a punição. E todos os dias, quando eu me lembro disso, eu agradeço a Deus pela sua misericórdia para comigo. Porque Ele demonstra a misericórdia dEle quando eu abro os olhos pela manhã. Ele está dizendo que está me oferecendo uma outra oportunidade. Ele diz: Alexandre, hoje tu pode recomeçar novamente. E eu conversando aqui com um grande homem de Deus, o pastor Licurgo, ele me falou algo que tocou o meu coração. Ele disse que Deus ainda não desistiu de mim e que os propósitos que Deus tinha para mim, Ele mudou, só que agora para melhor. Foi uma palavra de ânimo, eu estava precisando daquela palavra, assim como teve outras pessoas que deram palavras que me animaram. A irmã Regina, a irmã Nilva, a esposa do irmão Isaú. Tantas pessoas que hoje ainda eu não tive coragem de encarar para agradecer e pedir perdão, pois elas tentaram me ajudar, elas foram instrumentos de Deus para abrir os meus olhos.
E eu não quis ouvir. E hoje eu estou pagando o preço. E repito, analisando, estudando o meu viver, e agora aceitando a minha condição, eu fiz novamente, eu renovei uma aliança com Deus. Eu renovei a minha aliança com Deus. O que acontece, irmãos? Hoje eu estou lendo agora, para quem vem me acompanhando, eu estou lendo agora o livro de Marcos. E hoje eu cheguei no capítulo 8 e teve um versículo que me tocou profundamente. E foi o que me motivou a fazer esse vídeo, contando um pouco sobre a minha história. O versículo 14 do capítulo 8 de Marcos diz: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham conseguido senão um só. Pois é, irmãos. E vendo esse versículo me veio à mente algo que acontece conosco, nós cristãos, que é um problema muito grande. Nós temos o costume, sempre, nós sempre esquecemos que Deus faz com nós. Sempre. No momento de dificuldade, você nunca olha para trás e vê quantos livramentos Deus lhe deu, quantas bênçãos Deus já lhe concedeu. Você não se lembra que a palavra dele diz que Ele ainda vai poder fazer mais, se assim você permitir. Nesta passagem, nesse capítulo, Jesus alerta aos seus discípulos para ter cuidado com o fermento dos fariseus. E eles não entenderam. Eles se preocuparam pensando que é pela falta de pão. E Jesus pergunta, diz assim: rapaz, nós acabamos de sair de 2 multiplicações de pães, e pergunta quantos pães e quantos peixes, e quanto sobrou na primeira, e quantos pães e quantos peixes na segunda, e quantos sobraram na segunda. Vocês já se esqueceram disso? Vocês estão aí pensando no coração, é a falta de pão. Jesus se preocupou, irmão, com a incredulidade, mesmo diante de tantas bênçãos concedidas a eles. Quantas vezes nós passamos por isso, irmão? Quantos momentos Deus fez algo maravilhoso, fez algo extraordinário em nossas vidas, e logo no outro dia acontece algo e nós nos dispersamos, esquecemos. Nós tendemos a esquecer o que Deus faz em nossas vidas. Nós temos essa amnésia, irmão. Algumas pessoas dizem que Alexandre, eu esqueci demais. Mas isso é do cristão, irmão. Falando sério. Quantas vezes no momento de dificuldade você culpou Deus? Ou quem sou eu? Deus não me quer mais, Deus não me ama mais. Mas você nunca lembra daquilo que Deus tem preparado para nós. O meu conselho hoje, irmão, diante desse breve testemunho meu, é que nunca se esqueça de tudo aquilo que Deus fez por você. Porque isso é uma garantia, irmão, que Ele ainda poderá fazer mais. Os discípulos, irmão, eles viram Jesus multiplicar 5 pães para 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Mas mesmo assim, irmão, eles vieram posteriormente, momentos após, se preocupar com a comida. Jesus o advertiu e disse:
Não compreendeis ainda? Deus está falando isso com você hoje. Deus está falando com você isto agora, nesse exato momento. Você ainda não compreendeu? Você ainda não compreendeu que Ele é Senhor de tudo? Você está passando por dificuldade? Você está no momento alegre, no momento de bênção? Mas você ainda não compreendeu. Eu faço essa pergunta. Você compreendeu? Nós estamos com o Todo-Poderoso, irmão. Ele criou tudo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos exércitos. Ele é Senhor de todas as situações, irmão. Ele era, Ele é e sempre vai ser, irmão. E vai vir, irmãos, para nos resgatar. Não há o que temer. Ele vai na frente por todos nós, irmão. Tudo nós podemos. Afinal, é Ele que nos fortalece. Irmão, que nós possamos declarar, assim como o Salmo 27, versículo 1, o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não temerei. Não temerei. Irmão, que você possa aprender. Eu sei que eu não fui direto na minha vida, porque são coisas que não edificam. Mas uma coisa eu quero que você aprenda. Fique sempre aos pés do Senhor. E se está passando por alguma dificuldade, e se está sofrendo alguma tentação, se é que não já cedeu, abra a sua boca, confesse o seu pecado, busque ajuda, pesquise, não vá falar da sua vida a todo mundo. Eu aconselho que sejam seus líderes, os seus pastores. Busque ajuda. Você não pode levar o seu fardo só. Jesus, Ele disse: vinde a mim, vinde a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, vinde a Ele. O fardo dele é leve. Divida o seu fardo com alguém. Procure um amigo, procure seus líderes e peça ajuda. Não existe super crente, não existe super homem. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas uma hora você vai escorregar se você não vigiar. Abra a sua boca. Este é um dos maiores motivos de grandes líderes caírem, de se acharem independentes, de acharem que não existe pessoas acima dele. Sempre vai existir uma pessoa acima de você. Sempre. Não existe o super-homem. Então, humilhe-se perante a soberana, perante Deus, e busque aqueles que Deus tem mandado para lhe ajudar. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos espirituais e deixe Deus agir na sua vida. E este vídeo seja um motivo para a sua edificação. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.